Durante a Segunda Guerra Mundial, na luta na região do Monte Castelo, 17 brasileiros desapareceram misteriosamente e só foram encontrados mais de 2 meses depois, caídos numa vala e congelados. Hoje você vai conhecer a história heróica dos 17 de Abetaia. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Seguimos nossa jornada pelo território italiano, que você tem acompanhado aqui no canal, narrando a história de alguns brasileiros. Hoje falaremos de 17 brasileiros que infelizmente foram dizimados pelos soldados alemães em uma armadilha e seus corpos ficaram perdidos sob a neve durante um bom tempo. Conheça a história dos 17 de Abetaia. E Abetaia é um dos locais que visitaremos em 2025 na celebração dos 80 anos da participação brasileira na luta na Itália, celebrando a vitória, o dia da vitória. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar nesta jornada. São poucas vagas. Lembre-se, em abril de 2025. Aproveite e adquira a camisa do Viagem na História, celebrando essa data, que pode também te levar gratuitamente para essa jornada. Assista o vídeo até o final e saiba como. Vamos então subir as montanhas da Emília-Romana até Abetaia e saber mais sobre essa história. Abetaia é um nome familiar na história da Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália. A vila era um grupamento de algumas pequenas casas que estavam semidestruídas e abandonadas pelos italianos e que se localizavam ao redor do Monte Castelo. A vila de Abetaia, pela sua localização estratégica, era defendida pelos alemães como seu ponto primeiro, ou seja, como o ponto de passagem para quem quisesse tomar o Monte Castelo. Quem quisesse transpor os Apeninos naquele pedaço da Itália deveria obrigatoriamente que passar por Abetaia. Por isso e por outras razões, os alemães não abriam mão de Abetaia, ou melhor, de toda a vizinhança de Abetaia, que estava no final de 1944, toda protegida por casamatas e pontos fortes construídos pelos alemães. E foi neste local que a Força Expedicionária Brasileira sofreu pesadas perdas e por várias vezes tentou ultrapassar esse obstáculo e tomar o Monte Castelo. Aqui é o Sasso della Rocca, um mirante que domina todo o vale. Logo ali abaixo está a cidade de Gadio Montano. Esse vale foi libertado por tropas brasileiras e americanas, que subiram lutando os alemães, inclusive nessa posição dominante. Após expulsarem os alemães desse ponto, os brasileiros ocuparam esta posição. O fato é que nenhum pracinha, nenhum soldado brasileiro, seja de que unidade fosse, pôde esquecer naqueles duros tempos o nome de Abetaia. Ali, na subida do morro, muito sangue brasileiro foi derramado. Jovens soldados deram suas vidas em defesa do Brasil e centenas desceram as encostas feridos. Abetaia, um chão traiçoeiro, onde milhares de minas e armadilhas foram espalhadas sobre o terreno pelos alemães, à espera da próxima patrulha ousada brasileira que se aproximassem daquelas casinhas de pedra transformadas em poderosos fortins pelos nazistas. Esse pequeno grupamento de casas passou, no final de 1944, de mãos em mãos, tanto de brasileiros quanto de seus inimigos, os alemães. E isso várias vezes. Os alemães levaram vantagens, pois eram mestres insuperáveis no aproveitamento estratégico do terreno. Mas algumas vezes, audaciosas patrulhas brasileiras conseguiram expulsá-los, mas não para sempre, até que o Monte Castelo fosse definitivamente tomado. Hoje é 23 de abril de 2024. Estamos a 2 dias do dia da libertação de Montese. E estamos agora no Monte Castelo, o monumento do Monte Castelo, e logo atrás do monumento está o Monte Castelo em si.
E as tropas brasileiras avançaram aqui no início de 45, mais ou menos com essas condições, não é isso, Marcos? Você que mora aqui em Montese. Hoje ainda tá fraca a neve, né? O frio tá pouco, mas em 45 eu acho que era bem pior. Era bem pior. E os soldados avançaram nesse terreno? Nesse terreno aqui. Ô Sidney, você, carioca da gema, curtindo o friozinho aqui no Monte Castelo, e seu avô combateu aqui exatamente nesse local. É uma sensação diferente. Poder ter uma noção, né? Ainda que não chegue nem próximo do frio que eles passaram aqui, mas para a gente que mora no Brasil, né, tá experimentando essa temperatura aqui, nos dá a dimensão aproximada, né, embora a distância, do sofrimento que eles passaram aqui, né? Ter que enfrentar esse tempo inclemente, esse frio gigantesco, ainda sob combate, tendo que avançar, tomando tiro, assim. Então a gente percebe que foi realmente um sacrifício muito grande que os brasileiros tiveram que passar aqui nessa região. Ô Rômulo, e a jornada nossa com a neve ficou diferente? Ficou diferente, mais próximo do que eles realmente viveram. O Sidney falou na dificuldade que encontraram, mas além dessa dificuldade, viu, Sidney? E aí vai um elogio ao seu avô, né? A superação desses homens, né? De encontrar um clima hostil, se adaptarem às condições climáticas, às condições de uma guerra que ninguém conhecia, né? E como eu disse anteriormente, viram e venceram. Né? E voltaram como heróis, embora não reconhecidos, né, Welder? Infelizmente. Você sabe que eu estava refletindo sobre isso, essa viagem toda, né? Da importância que nós temos que dar para os nossos antepassados. Precisamos valorizar a nossa história, os nossos antepassados e quem sacrificou para a gente chegar onde nós chegamos até hoje, né? É uma experiência fantástica. Obrigado, meu amigo. E você, Eduardo, suas considerações? Eu estou muito emocionado aqui, principalmente com a recepção dos italianos, porque eles estão demonstrando uma gratidão muito grande para os brasileiros, sacrifício, não só para os brasileiros, com todos que vieram aqui lutar pela liberdade, né? Esse sentimento que às vezes é triste com a morte, mas é uma coisa muito digna, né, do ser humano, da vida para um bem maior, né? E os italianos, nós somos muito bem recepcionados, com muito carinho, né? E eles agradecem até hoje. Nós somos 79 anos que se passaram os fatos, e os italianos ainda, né, quando a gente vai nos bares aí, eles nos agradecem aí para a nossa participação aqui na libertação da Itália. Então isso é gratificante para nós aqui, né? Estamos aqui, né, vivenciando isso aqui nesse momento. Muito bem. Eu queria completar aqui. Sim. Você lembra de um rapaz ontem de 23 anos? Um menino de 23 anos chegou e agradeceu a gente. Stefano. A terceira ou quarta geração. Falou obrigado por vocês virem aqui e libertar nossa cidade. Um jovem italiano sabe mais da nossa história do que os nossos. Isso que eu fiquei impressionado, ele cantando o hino da FEB. Eu te confesso que eu nem sabia. Então assim, cara, a gente precisa cada vez mais resgatar esse conhecimento e levar para as novas gerações. E aquela senhora que conversou conosco mais cedo, antes do Stefano falar isso? Eu esqueci o nome dela agora. A casa dela foi invadida pelos nazistas. Sim. E ela depois veio agradecer a gente também, né? Eles são muito gratos pelos brasileiros. E a gente perguntou para ela qual que era o sentimento dela. Foi mesmo. O que ela achou dos brasileiros, né? Qual a impressão que ela teve dos brasileiros? Ela resumiu tudo numa palavra só: heróis. Heróis. Então precisamos devia ter gravado isso, né? Precisava mesmo. Antes de conquistar o Monte Castelo e antes do trágico destino dos 17 de Abetaia, um outro brasileiro tombou e ficou durante meses esquecido em uma vala no topo da mais alta montanha na região de Gádio Montano. Vamos conhecer sua história. Amaro Felicíssimo da Silveira nasceu em 4 de maio de 1914 e morreu em Gádio Montano, na Itália, em 20 de novembro de 1944. Ele era oficial da reserva, oriundo do Centro de Preparação de Oficiais de São Paulo, e cursou a Faculdade de Medicina até o 4º ano. Em 20 de novembro de 1944, como integrante do Esquadrão de Reconhecimento da FEB, o Tenente Amaro foi incumbido de fazer a sua primeira patrulha. Ele partiu de Gádio Montano e, ao atingir a região de Monte Louco, avistou uma casa onde deveria haver inimigos, conforme informações de um habitante da região. O Tenente Amaro, então, dispôs os seus homens e avançou até a posição, quando então a patrulha foi alvejada por fogo de armas automáticas.
Amaro foi atingido por uma rajada de metralhadora e caiu. Um dos soldados da patrulha, o soldado Vicente, aproximou-se do tenente caído e constatou que ele estava morto, tentando puxar o seu corpo. Mas os alemães abriram fogo novamente, o que obrigou que a patrulha se retirasse da posição, deixando o tenente Amaro para trás. Alguns meses depois, após a queda de Monte Castelo, o Monte Louco também foi ocupado, mas o corpo do tenente Amaro não foi encontrado. A suposição era que os alemães o haviam enterrado em alguma posição. Quando os italianos que viviam na região de Monte Louco voltaram para suas casas, uma velha senhora descobriu a sepultura rasa onde estava o tenente Amaro, quando fazia a limpeza no quintal, informando então a um partisano que avisou os brasileiros. O tenente Amaro tombara no cumprimento do dever em 20 de novembro de 1944, sendo considerado um herói de guerra. Pessoal, agora vocês imaginem o soldado que, quando o brasileiro chegou, ele não tinha nem roupa para neve. Quem forneceu foram os americanos. A nossa farda era totalmente inadequada. Nossas botas, coturnos, fuzis, todos os nossos armamentos foram trocados pelos americanos. Porque senão eles não teriam a mínima condição de combater aqui nesse local. Veio pra cá sem nada. Então, O sem equipamento era nenhum. totalmente inadequado. O Cid nós comentou que eles pegaram o jornal e colocaram na noturno, né? Eles dizem, né, que existe uma lenda de que o brasileiro, com a sua criatividade, né, conseguiu superar esse problema do frio nos pés, né, enchendo as botas com jornais e feno, né. Uma criatividade, né, para poder aguentar esse frio, né. Essas árvores aqui serviram de escudo, né? De escudo, porque as eles. metralhadoras alemãs, Estava lá em cima. elas varriam todo esse campo aqui. Aí o soldado brasileiro tinha que avançar, né, debaixo de tirar as patrulhas brasileiras, atravessavam esse campo. E muitas vezes alguns caíram, como os de Abetaia, né, por exemplo. E foram quantas tentativas mesmo, Mariano? Foram três tentativas de subir o Monte Castelo, né, e tomar uma posição. Né? Brasileiras, Não dá para ver agora por causa do tempo, mas existe o Monte Belvedere, que é aqui do lado. O avanço brasileiro pelo Monte Castelo era coordenado com o avanço da 10ª de montanha americana de lá, do morro paralelo a esse, que era uma ofensiva conjunta, coordenada. E o brasileiro cumpriu a missão dele, depois de várias tentativas. A narrativa sobre os 17 de Abetaia é marcada por pontos que coincidem e pontos que divergem. Nós estivemos no local onde os 17 foram vitimados e ouvimos uma versão um pouco diferente da história, principalmente do local aonde eles foram atingidos. Vamos ver. Era uma noite triste, sem estrelas, escura, molhada por uma chuvinha miúda. E no silêncio da frente de batalha, de vez em quando, uma luz colorida riscava o céu, iluminando vagamente os arredores do Monte Castelo. Era o dia 12 de dezembro de 1944, e a Força Expedicionária Brasileira, pela segunda vez, não conseguira tomar o Monte Castelo. O número de soldados atingidos fora alto. Centenas de brasileiros gemiam nos hospitais, e outros estavam silenciosos, caídos no campo de batalha. A chamada feita logo após a segunda tentativa de tomar o Monte Castelo foi marcada pelo silêncio. Centenas não respondiam. Ou então alguma voz dizia: morto, ferido, desaparecido. E a chamada continuava. Semanas depois, muitos dos desaparecidos iam sendo encontrados, seus corpos caídos, ou então a notícia de que estavam prisioneiros. Um mistério, porém, intrigava os comandantes do regimento Sampaio, do regimento Tiradentes e também do regimento Ipiranga. Ninguém sabia do paradeiro de 17 soldados. A última vez que tinham sido vistos, avançavam em direção a Abetaia, um amontoado de casas de pedras no flanco direito do Monte Castelo, quase no alto. Neste local, os alemães tinham colocado artilharia, casamatas e numerosos soldados, que barravam o caminho de quem se aventurasse a chegar àquele ponto no Monte Castelo. O tempo foi passando, a neve cobria todo o campo de batalha e em certos lugares chegava ao joelho de qualquer pessoa. Num espaço de 2 meses, patrulhas vasculhavam a terra de ninguém,
E com a queda das temperaturas, até as patrulhas foram diminuindo. E ninguém mais ouviu falar nos 17 desaparecidos. O que se murmurava era que os 17 tinham se bandeado para o inimigo. Chegou finalmente o dia 21 de fevereiro de 1945, quando as tropas brasileiras finalmente tomaram e ocuparam o Monte Castelo. No alto do monte foram encontrados alguns dos nossos soldados que conseguiram chegar àquela posição, mas não puderam voltar. Terminada a batalha, o capelão do regimento Sampaio, João Filson Sorrem, o reverendo Sorrem, que era tenente, foi percorrer o campo à procura dos que tombaram. E já ia terminando a sua missão quando alguém lhe sugeriu que fosse até Abetaia, onde duros combates tinham ocorrido. Ele vai e vê, em certo lugar, algumas silhuetas sobre a terra, agora sem neve. Ao aproximar-se, seus olhos tremeram e caiu de joelhos em uma prece fervorosa. Em formação de combate, próximo das casamatas dos alemães, que agora estavam vazias, encontravam-se os corpos de 17 soldados brasileiros, os 17 de Abetaia. No ataque ao Monte Castelo, tinham sido colhidos por granadas e rajadas de metralhadoras. Estavam todos de frente para o inimigo, e muitos ainda seguravam o gatilho da arma. À frente de todos, com a boca aberta, como que para comandar sua última ordem, o braço direito esticado, apontando o objetivo, estava o sargento Luiz Rodrigues Filho. E caído, junto com ele, numa vala, outros 16 soldados. Heróis esquecidos, agora encontrados, que escreveram nos Apeninos a epopeia dos 17 de Abetaia. Bom, pessoal, a gente está avançando aqui em linha pelo campo de Abetaia, mais ou menos como os soldados brasileiros fizeram, e 17 caíram exatamente nesse local. Experiência difícil, né, Celino? É difícil, né, cara? Num tempo assim de neve, né, como está hoje, devia ser horrível, né? Guerra é um negócio que não tem explicação, né? E nós estamos chegando aqui ao monumento que marca exatamente essa morte desses 17 heróis brasileiros caídos aqui em Abetaia. O tempo hoje está mais ou menos igual estava naquela época. E Abetaia fica na encosta do Monte Castelo. Daqui a patrulha subia ouvindo também os tiros de metralhadora e o combate no Monte Castelo. Era uma forma de flanquear o monte e tentar desalojar os alemães, que no entanto estavam posicionados nessa direção com as MG-42. E a patrulha brasileira foi varrida, né, Eduardo? Sim. Uma pena, né, que ficaram 2 meses perdidos aqui na encosta, né, até a neve derreter. Mas nenhuma morte aqui foi em vão, né? Todas foram pela liberdade, foram pela uma luta justa. E é muita honra estar aqui no local, né? Sim. Bem lembrado pelo Eduardo. Os soldados brasileiros caíram e ficaram aqui nesse terreno. Ficaram insepultos, cobertos de neve. Os alemães movimentaram os corpos dos brasileiros e os colocaram em uma vala, mais aqui ao alto. E aí a neve cobriu totalmente e só foram encontrar os 17 soldados brasileiros caídos aqui em Abetaia após o degelo da primavera. Vamos olhar o monumento aqui com o nome dos 17. O Dr. Romo vai ler para nós aqui o nome dos soldados brasileiros que caíram aqui, para que sejam lembrados mais uma vez. Luiz Rodrigues Filho, sargento, de Engenho Novo, Rio de Janeiro. Ari de Azevedo, 1º Regimento de Infantaria, Engenho Novo, Rio de Janeiro. Cristiano Clemente da Silva, de Tijucas, Santa Catarina. Durvalino do Espírito Santo, São Fidélis, Rio. José de Araújo, de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Alcides Maria Rosa, Dores de Campos, Minas Gerais. Aleixo Herculano Malva, de Itajaí, Santa Catarina. Almiro Bernardo, de Botucatu, São Paulo. Amaro Ribeiro Dias, de Campos, Rio de Janeiro. Amério da Luz, de Cerro Azul, no Paraná. Antônio Coelho da Silveira,
São João del Rei, Minas. Lindo, Sardanha, de Ibirama, Santa Catarina. Ereni da Costa, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Iraci, Luquina, Araraguá, Santa Catarina. Mariano Félix, de Itatinga, São Paulo. Rafael Pereira, Mirandópolis, São Paulo. Sebastião Clemente Machado, de Rio Preto, São Paulo. Muito bem, os nossos heróis que caíram aqui. Vamos mostrar aqui a placa e o monumento aqui em Abetaia. Abetaia, mais uma vez lembrando, fica na encosta do Monte Castelo. E hoje essa placa mostra o local onde esses 17 soldados caíram. Mais um registro aqui do canal da história brasileira na Itália. Nesta manhã fria, com neve, aqui na Itália. Para nós é sempre um motivo de muito orgulho, de muita honra, poder trazer mais brasileiros para visitar esse local tão histórico, tão significativo para nós. Lembre-se que todos os anos a gente traz os grupos aqui para essa região da Itália para seguir os passos da FEB. Mas ao visitar o monumento aonde marca o episódio dos 17 de Abetaia, encontramos um morador de Abetaia, o Silvano. O Silvano vive em Abetaia desde que era criança e seus pais já viviam ali antes dele. Apesar da aparência simples, eu até o confundi com um camponês, um agricultor daquela região, Silvano é professor aposentado da Universidade de Bolonha. Enfim, é uma pessoa muito esclarecida e nos passou algumas informações importantes, especialmente sobre o local aonde os 17 soldados brasileiros foram encontrados após o fim do inverno. Tem coisas que você, por mais que pesquise na internet, que leia livros, diversos autores, veja documentários, mas tem coisas que você só descobre vindo no campo de batalha. Por isso que o Viagem na História gosta de fazer essas excursões, para que a gente possa, a cada viagem, descobrir fatos novos. Hoje, para nossa surpresa, conversando com o Silvano, morador aqui da região e cuja família está aqui há centenas de anos, ele nos contou uma outra visão dos 17 de Abetaia. Aqui foi o local onde os corpos foram encontrados. Estamos um pouco acima daquela campina onde está o monumento. Os corpos ficaram insepultos por 2 meses, preservados pelo frio e pela neve. E ao encontrá-los assim, a comoção entre os presentes foi muito grande. Quase todos estavam sem munição, o que faz acreditar que lutaram até o último tiro. Os 17 estavam em patrulha e foram atingidos por trás por uma rajada de metralhadora alemã. Infelizmente, morreram todos. E os corpos foram atirados pelos alemães nesta vala. Foram todos encontrados dentro deste buraco, desta vala que mais parece uma grota natural onde no inverno jorra a água da montanha, com o degelo da primavera. Os 17 então foram encontrados nesse local. Essa descoberta colocou uma névoa na história do que aconteceu ali. A princípio, se supôs que todos fossem de uma única unidade, mas depois, ao serem identificados, comprovaram que alguns pertenciam a outras unidades brasileiras que também participaram do ataque ao Monte Castelo. A partir desse momento, ficaram conhecidos e eternizados na história militar brasileira como os 17 de Abetaia, que era exatamente a posição defendida aos pés do Monte Castelo. Todos eles tinham uma média de idade de apenas 23 anos. São heróis reconhecidos aqui na Itália, porém esquecidos no Brasil. Então eu queria também cumprimentar vocês que gastaram dinheiro, sacrifício, o tempo para vir até aqui para prestar homenagem aos brasileiros, né? Eu acho que isso mostra que nem todo brasileiro é esquecido. Parabéns
para vocês. Vamos dar um grito aqui de Brasil para... Nós é que agradecemos por você montar um canal no YouTube bacana e proporcionar essa viagem para nós, meu amigo. Parabéns. 1, 2, 3, Brasil? 1, 2, 3. Brasil! É isso aí, gente. O grito do Brasil ainda ecoa forte aqui no Monte Castelo, graças a esses abnegados brasileiros que vieram prestar homenagem aos nossos soldados que tombaram num campo gelado como esse em 1945. Que eles não sejam esquecidos. O sol da liberdade, raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ao amado, idolatrado, salve, salve. Brasil, no som intenso, raio vivo, de amor, brilho, esperança, a terra desce. Sem teu famoso céu risonho e líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, revelas forte paz no rosto. Que o teu futuro esteja essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és o Brasil, a pátria amada. Os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Eternamente berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos e dos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ao pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Quem teme quente agora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada. Pros filhos deste sol és mãe, pátria amada, Brasil. Espero que você tenha gostado de mais esta história do que aconteceu na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. E lembre-se, você pode fazer conosco todo o roteiro da história militar da Segunda Guerra Mundial nos campos de batalha da Itália. Iremos em abril de 2025, quando também visitaremos Montese, Monte Castelo, Abetaia, os locais onde o Brasil lutou, comemorando os 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. É ou não é um convite muito especial? Entre em contato e garanta o seu lugar neste grupo, nesta viagem histórica. Obrigado pela sua atenção e se gostou, não esqueça, dê um like nesse vídeo, deixe seu comentário ao final e também se inscreva no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da promoção da camisa do Dia da Vitória. Nós estamos lançando agora a nova promoção da camisa do Viagem na História. A última, você lembra, foi a camisa dos 80 anos do dia D. E o Vinícius Ferreira Reis foi o grande vencedor. Irá conosco para a Normandia. Essa é a nova camisa do Viagem na História, o nosso uniforme para 2025.
porque em 2025 a gente vai celebrar os 80 anos do Dia da Vitória, a derrota final do nazismo diante dos aliados. E essa camisa é o lançamento do Viagem na História. Vejam só como ficou legal a nossa logo colorida com as bandeiras dos países aliados na Segunda Guerra e também o símbolo do V-Day 80 anos. Esse é o selo que vai no ombro da camisa, tá? Então, essa camisa será o nosso uniforme. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Mais uma vez, obrigado. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.